Olá pessoal, na aula de hoje nós estudaremos algumas doenças causadas por protozoários, principalmente algumas aí que são comuns aí no Brasil. Então ainda estamos dentro do reino protoctista, né? Como vimos os protozoários, né, estruturas, grupos, né, na aula passada, hoje veremos um pouquinho dessas doenças. Então a primeira doença que veremos então, é a amebíase, ou então disenteria amebiana, que é causada pela ameba aí, entamoeba histolítica. Deixa eu só desativar a câmera aqui só um pouquinho. Então assim fica melhor, né? Vocês conseguem ter a visualização total aqui, né? Então como que você vai desenvolver a amebíase? Então você vai contrair ela através da ingestão de água e alimentos contaminados com cistos da ameba. Então o cisto ele vai ser assim uma bolsa rígida, né? Que vai ter as amebinhas jovens lá dentro. Então a hora que você comeu, isso caiu lá no teu tubo digestório, chegou no teu intestino, chegando no intestino, as próprias enzimas, né, do teu intestino acabam degradando a parede desse cisto e aí essas amebas aí conseguem se libertar lá dentro. Aí lá elas vão se alimentar dos teus tecidos, vão se replicar lá dentro, vão formar novos cistos, vão causar inflamações e você vai ter uma disenteria. Nessa disenteria você vai ter aí um muco, vai ter formas jovens aí da ameba e vai ter novos cistos. Então como é que esses cistos chegam ao teu alimento? Veja bem, esses cistos eles chegam no ambiente através das fezes. Então eles vão chegar das fezes lá para os teus alimentos, dependendo de onde estão essas fezes. Então um dos principais problemas que causam a amebíase é a falta de higiene. Então a falta de higiene de quem tá com a doença ali e aí tá com esse problema, tá com disenteria, aí de repente não se limpa direito, vai manusear alimentos, ou então você não tem saneamento básico na tua casa, né? Ou então defeca ao ar livre. Então é muito fácil você contrair caso você tenha uma má higiene. Então como é que você faz para prevenir, né, a amebíase? Então, medidas simples, né? Lavar bastante as mãos, né, com frequência. Se você não tem acesso à água encanada e tratada, você vai ferver essa água antes de beber. Vai lavar bem os alimentos sempre. Não defecar ao ar livre, gente, por favor, né? Segura, vá no banheiro. E aí, também, se você usa poço, né? Se mora no interior, aí tem uma água que não é fornecida pela companhia de abastecimento, né? Cuida onde você vai construir esse poço para ter uma distância boa dos banheiros, né? Ou de onde você libera os esgotos aí da tua casa. Aí nossa próxima doença é a leishmaniose, que é causada por esse protozoário flagelado aqui, que é a leishmania. Então nós temos dois tipos principais de leishmaniose. Nós temos a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea ou tegumentar. E a leishmaniose também ataca cães. A leishmaniose ela é transmitida, então ela tem como principal vetor o mosquito palha, o Lutzomia longipalpis principalmente. Aí, desses dois tipos, né, de leishmania, temos a leishmania chagas, que é a causadora da leishmaniose visceral, que vai atacar principalmente o fígado e o baço, e por isso que vai causar esse inchaço, né? Aí temos aí a leishmania brasiliensis, que é a responsável por essa leishmania cutânea ou tegumentar, que vai causar essas feridas horríveis aqui, né? Aí como é que é o ciclo dessa leishmania? Então tem um mosquito palha, né? Vamos supor que seja um mosquito que já tenha o protozoário no seu organismo, né? Esse protozoário vai estar lá já na sua probóscide, lá, já está esperando para ser injetado. O mosquito vai sugar, né, a fêmea do mosquito, né, mesma situação que já ocorria com outros mosquitos. E aí essas formas, que a gente chama de promastigotas, né, que são as flageladas, né, elas vão ser fagocitadas para as tuas células de defesa, principalmente os macrófagos. Então, os glóbulos brancos, lá, os macrófagos principalmente, eles vão, digamos, comer, vão fagocitar esses protozoários. Só que era isso que o protozoário queria. Aí lá dentro desses macrófagos, esses protozoários eles se transformam na forma amastigota, que é a forma sem flagelo, no caso. E eles vão se reproduzir lá dentro, vão se replicar. Aí, replicando, vão sair dessas células e vão infectar outras células. Então, vão infectar outros tecidos, por isso que vão causando
aquelas feridas ali, vão causando aqueles problemas no fígado e no baço, e aí vem um mosquito, né, e vai te sugar. Esse mosquito, quando ele te suga, ele contrai essas formas ali, esses amastigotas. Aí lá no corpo do mosquito, né, eles vão ser transformados nos promastigotas novamente, a forma flagelada. Aí esse mosquito, então, vamos supor que ele não tinha o protozoário, e agora ele tem, e agora ele vai ser um vetor. Aí lá dentro do organismo dele, esse protozoário vai se dividir, né, vai se replicar, e a próxima pessoa que ele picar, ele vai transmitir também, ok? E como é que se faz para prevenir essa doença? Então, medidas simples. Vai lá colocar a tela na janela, vai usar aí uns inseticidas, repelente, vai colocar um mosquiteiro lá na cama, vai eliminar potenciais criadores do mosquito, por exemplo, aí, pneu com água parada, vazio de flor, essas coisas que você já sabe, né, que são as mesmas medidas aí que a gente tem para eliminar com o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Aí, nossa próxima doença, bastante conhecida também, é a doença de Chagas, causada então por o protozoário Trypanosoma cruzi, que é esse aqui, né? E transmitida pelo barbeiro, né? O barbeiro tem várias espécies de barbeiro, essa aqui é a principal espécie, né? Que seria o Triatoma. Esse Triatoma, o Triatoma infestans, no caso, né, que é o mais comum, né, ele tem um hábito noturno e ele costuma picar no rosto, por isso que deram esse nome de barbeiro, né? E o interessante é que, assim, não é a picada do mosquito que vai ter causado a doença de Chagas. Doença de Chagas porque quem descobriu essa doença, quem, né, descreveu ela, foi o brasileiro Carlos Chagas. Aí, então, beleza, voltando aqui, não é a picada do mosquito que vai te causar a doença, porque os tripanossomos eles vão estar no intestino do bicho. Aí ele vai lá, te pica e ele defeca em você. Né? Até para ele estar se enchendo de sangue, então ele vai defecar. E aí a hora que você vai coçar isso aí, coçar essa picada ali, aí você vai sem querer arrastar as fezes dele para dentro do teu machucado, né? Para dentro do furinho. Ou então pode ser que você contraia com contato nas mucosas, mas de qualquer forma é das fezes. Ou, sei lá, você comeu um inseto desse aqui, daí vai estar lá no teu intestino. Pode acontecer também. Vai que você foi lá tomar um caldo de cana, na cana tinha um inseto desse, o inseto foi macerado junto e dentro desse inseto tinha os tripanossomas. Aí você, né, vai desenvolver a doença. Então, como é que é o ciclo dessa doença? Você tem, né, o estágio humano e o estágio lá no triatoma, né? Então, a partir do momento que você leva a picada lá do barbeiro, ele coçou isso, né, fez com que as fezes contaminadas chegassem até o teu ferimento, né, o protozoário ele vai entrar em você, ele vai penetrar vários tipos de células aí no teu corpo, vai se transformar na forma mastigota, que seria a forma flagelada. E aí ele vai ficar se replicando, vai romper essas células, vai atacar outras células, e assim ele vai. Interessante é que assim, gente, você pode ficar, por exemplo, aí com esses sintomas iniciais, aí, que seria principalmente cansaço, febre, você vai ter um aumento do fígado, do baço, inchaço dos linfonodos, principalmente, e aí, depois de uns 2, 4 meses, aí, isso vai desaparecer. Esses sintomas eles desaparecem e você acha que, beleza, sarei, sei lá, do que eu tinha. E aí, depois de uns 10, 20 anos, né, você desenvolve a parte grave da doença. Porque esse protozoário ele fica lá instalado nos teus tecidos e ele fica lá se replicando e destruindo com essas células. E um dos tecidos favoritos dele é justamente o tecido cardíaco, então o teu músculo cardíaco. E aí, então você vai perdendo células do teu coração vai ficando cada vez mais fraco, com isso você vai bombeando menos sangue, você vai se sentindo cada vez mais cansado e de repente você morre aí de insuficiência cardíaca. E acha que morre do coração. Só para vocês terem ideia, né, por ano, cerca de 50 mil pessoas morrem dessa doença. Isso que é diagnosticada por ela. Imagina quantas pessoas morrem aí de insuficiência cardíaca e na verdade tinham a doença de Chagas e nem sabem. Tá, mas continuando. Aí, dentro das células, essas amastigotas aí, elas se transformam em tripomastigotas, que são essa forma aí, digamos assim, adulta dele, né? Se um outro
barbeiro vier te picar, ele vai engolir esse protozoário, então lá no corpo dele, então você vai ter a divisão e iniciar o ciclo tudo de novo. Normalmente o barbeiro ele adquire os protozoários aí a partir de animais aí silvestres, ou até mesmo de cães, gatos, roedores, né, antes de transmitir para pessoas. Mas então dá para se dizer que uma pessoa que tem a doença de Chagas, né, ela vai ser um vetor da doença, já que ela vai transmitir isso para o mosquito. Na verdade, ela vai ser um hospedeiro, né? Isso aqui, gente, é uma casa de pau a pique. As medidas de prevenção, então, contra a doença de Chagas incluem, né, você eliminar os locais onde esse inseto vive. E um dos lugares preferidos de que esse animal vive é justamente essas casas de pau a pique. Então, eu lembro que teve uma época que tinha um programa do governo que justamente, né, era para destruir esse tipo de casa e construir então casas aí que não fossem com esse tipo de estrutura aqui, né, de madeira e barro, né. Isso aqui nem tem aqui na nossa região, até porque eu acho que se tivesse ia cair tudo por causa de tanto que chove. Aí outras medidas seria, assim como a gente viu para outras doenças causadas transmitidas por insetos. Seria você usar um repelente, usar um mosquiteiro, usar telas nas janelas. Continuando, temos aí então a malária. Malária, já falamos sobre ela é transmitida pelo mosquito aqui, mosquito prego, o Anopheles, e causada pelo Plasmodium. O Plasmodium, gente, ele tem 4 espécies aí que causam a malária. Tem aí o Plasmodium malariae, o Plasmodium ovale, o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. O malária e o ovale eles causam uma malária leve, o vivax causa uma malária média e o falciparum causa uma malária grave. No Brasil a gente não tem o Plasmodium ovale, tá? E é uma doença que ela chega a matar cerca de 900 mil pessoas por ano. Então é muita gente que morre. Aí nós temos aqui ó, um ciclozinho resumido, né, da malária. Então o mosquito pica, transmite os esporozoítos, que vão lá, se replicam no fígado, saem do fígado, atacam outras células, aí se diferenciam em gametócitos, outro mosquito vem, pica e acaba contraindo. Aí você vai ter lá a fusão de gametas dentro do mosquito, né, no caso a fecundação, formação de novos esporozoítos e aí tudo de novo. Então isso aqui é coisa que a gente já viu. Entre os principais sintomas, né, até eles têm alguns aqui, febre, anemia, lesões dos vasos sanguíneos, hipertrofia do baço, fígado, medula óssea, principalmente. Então esses esporozoítos já vão estar na glândula salivar do mosquito. Então a hora que o mosquito vai te picar, você já recebeu os esporozoítos. Aí eles vão lá para o teu fígado, né? E lá dentro eles ficam se replicando, replicando. Aí de repente liberam, né, depois de umas 2 semanas, 2 semanas, liberam então esses merozoítos aí na tua corrente sanguínea, onde eles vão atacar as hemácias. Aí lá dentro das hemácias também vão ficar se replicando, rompendo, atacando outras hemácias. Nesse momento aqui, gente, principalmente que vai dar as febres, né? Então, você vai ter lá febre, calafrios, justamente porque você tem rompimento das hemácias, liberação de algumas substâncias tóxicas e milhares de protozoários. Alguns desses merozoítos aqui, eles vão se diferenciar em gametócitos. Então, o gametócito vai ser uma célula que ela vai, se for ingerida aí por um outro mosquito, né? Lá dentro do corpo desse mosquito, eles vão se diferenciar então em gametas, tanto gametas masculino quanto feminino. Aí vai rolar uma fecundação, essa fecundação vai gerar o zigoto, esse zigoto vai gerar milhares de esporozoítos. E aí vai começar tudo de novo. Aí como é que você previne? Mesma coisa que a gente já falou. Então, tela na janela, repelente, inseticida, mosquiteiro, evitar criadores. Outra coisa importante com relação à malária é que, assim, existem locais que você tem isso como uma doença endêmica, então sempre ocorre lá, sempre tem lá. Então, se você é um turista, você vai visitar o lugar, você vai a trabalho, não interessa. Né? Você já pode tomar alguns medicamentos de forma preventiva, aí, por exemplo, um quinino, né? Já para ter isso no teu organismo, caso você contraia a malária, você já ter então uma defesa contra.
Aí temos a giardíase. A giardíase também vai causar lá uma disenteria, ela também vai atacar teu intestino. Só que ela é causada então por um protozoário flagelado, que é a Giardia lamblia, né, e você vai contrair ela da mesma forma como a amebíase. Então você vai contrair ela através da ingestão de cistos que vão estar lá em água e comida contaminada. Então, contraiu ela, vai chegar lá no teu intestino, né? Não só no teu intestino, mas no teu tubo digestório, aí vai ficar se replicando lá dentro, vai ficar se replicando, vai ficar se alimentando lá das tuas células, vai causar infecção, inflamação, pode dar início a, pode abrir espaço para infecções bacterianas, pode prejudicar bastante. Como é que se previne isso? Mesma coisa da amebíase, então lavar bem as mãos, ferver água, caso não seja aí, né, das companhias de distribuição de água, lavar muito bem os alimentos, não defecar ao ar livre e aí evitar a contaminação dos poços, né? E aí, por fim, gente, nós temos a toxoplasmose. A toxoplasmose ela é causada, então, por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Então, percebam que ele é um protozoário, um apicomplexo, né? Ele não tem estrutura de locomoção, né? Ele é um protozoário estritamente parasita. E assim, a toxoplasmose ela é bastante polêmica, muitas vezes, pela questão que o hospedeiro definitivo da toxoplasmose são os felídeos, ou então felinos, como a gente gosta de chamar. Então, que são aí os gatos, gatões, né? Tigre, leão, sussuarana, gato, jaguatirica, enfim, os felídeos. E aí, então, como é que funciona, como é que é esse ciclo, né? Os felídeos, eles vão ingerir carne contendo o cisto, então, do toxoplasma. Aí, dentro lá do gatinho, esses cistos, eles vão ser rompidos e ele vai se reproduzir lá dentro, lá no intestino dele. Aí ele vai defecar e, quando ele defecar, ele vai liberar, então, esses oocistos. Os oocistos, então, seriam as formas infecciosas aí do toxoplasma. Ó, cada gato, né, infectado chega a expulsar mais de 500 milhões de oocistos em cada defecação. Então, imagina a quantidade. Aí, beleza, esses oocistos ali no ambiente, eles podem contaminar ratinho, passarinho aqui, podem contaminar animais aí, por exemplo, ovelhas, porcos, vacas, porque vai estar lá, por exemplo, na grama, vai lá, os animais lá se alimentam dessa grama e vão contrair. Ou então nós mesmos vamos contrair esses oocistos aí a partir de a caixinha de areia lá que se foi manusear e não se higienizou o suficiente, alimentos, água contaminada com esses oocistos. Você também pode contrair a toxoplasmose através de transfusão sanguínea e transplante. E também pode transmitir para o bebê, né, caso, né, seja uma gestante que tenha contraído. A maior parte dos casos da toxoplasmose, ela é assintomática, você nem sabe que tem, ela não te causa muitos sintomas. As principais medidas preventivas, então, a higiene, né, lavar bem os alimentos, caso você tenha gato, então tratar eles com ração, né, não deixar eles sair caçando ratos, aí, passarinho, e cozinhar bem as carnes, porque como a gente falou, né, pode ser que você contraia a doença através da alimentação, então principalmente carne contaminada. O principal problema da toxoplasmose é quando se trata de gestante. Então, assim, geralmente, quando uma gestante contrai o toxoplasma, esse toxoplasma ele acaba prejudicando o bebê. Geralmente, então, você vai ter problemas aí no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, e problemas aí de visão. Então, esses são os principais problemas. Então, geralmente, você tem que ter muito cuidado durante a gestação. Tanto que, geralmente, é só quando a mulher está grávida que se ouve falar em toxoplasmose. Dificilmente você vê assim, pessoas com problema de toxoplasmose. Aí vejo isso aqui, gente. Isso aqui eu lembro que uma vez eu vi no Facebook, tempo que eu tinha, e acabei salvando. Né? Toxoplasmose, a culpa não é do gato. A forma mais comum de contrair toxoplasmose é comendo carne mal cozida e vegetais mal lavados. Você só contrai toxoplasmose de um gato se você comer as fezes contaminadas dele. Você não come fezes, certo? Então continue com o seu gato durante a gravidez. Gente, isso aí é a maior... Nossa.
Isso aqui era de uma página de uma loja de pet shop, então eles estavam incentivando você continuar com o gato mesmo durante a gravidez. Gente, não tem problema você ter gato durante a gravidez, mas isso aqui, ó, esse texto aqui está errado. Esse texto induz a pensar que se você não comer as fezes do gato, você não vai desenvolver doença. Não é assim. Gente, os gatos são os únicos felinos que a gente tem contato direto. Os felídeos são os únicos hospedeiros definitivos da toxoplasmose. Então, assim, mesmo que outro animal se alimente dos cistos, ele não vai se desenvolver, ele não vai ser um hospedeiro definitivo disso. É só os felídeos. E aí, como falei, é só o gato que nós temos contato. Aí você está grávida e o principal problema da toxoplasmose é causado durante o desenvolvimento embrionário, cuida com isso. Né? Não é bem assim. Como que você vai fazer? Ninguém está falando para você jogar fora teu gato. Como é que você vai fazer? Você vai ter mais cuidado de higiene, você vai pegar menos nele, você não vai mexer na caixinha de areia dele, você vai pedir para alguém trocar, ou caso você tenha que trocar a caixinha de areia, lá você vai fazer isso com luva. Na verdade, isso tem que ser feito sempre, né? Mas então você vai redobrar o teu cuidado com relação a isso. Então, ó, caixa de areia lá você vai evitar de pegar. Sempre vai estar trocando para evitar o acúmulo, até para o gato não se sujar com aquilo. Só que tem outra coisa também, né? Vocês conhecem gato, gato, né, faz certas coisas e tem pessoas que também fazem certas coisas. Então, né, por hoje era isso, né? Espero que tenham entendido. E próxima aula nós começaremos a estudar então os fungos. Tchau para vocês.